Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 8. Tenha também preparado o seu caderno, sua caneta. E eu vou pedir um favor para você. A gente vai ler o versículo 12. Mas eu vou pedir que, por favor, você não feche a sua Bíblia. Porque há outros versículos deste capítulo de João que a gente também vai visitar nessa ministração. Então, preste muita atenção, esteja preparado com a sua caneta para marcar aquilo que Deus especificamente fale ao seu coração. No Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 12, diz: Então Jesus voltou a falar-lhes: Eu sou a luz do mundo. Quem me seguir jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? Olha, este é o segundo Eu Sou da série de mensagens sobre estas declarações poderosas de Jesus, como Anderson nos lembrava aqui. Jesus afirma: Eu sou a luz do mundo. E quem me seguir não andará mais em trevas. Aliás, não somente isso, mas também ganhará uma vida totalmente diferente, uma vida nova. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é confrontar alguns textos, como esse aqui, com outras traduções da Bíblia. Existem traduções com linguagens mais formais, certo? Sabe aquelas Bíblias que de repente dizem: aprove ao Senhor falar ou fazer? Uma linguagem mais formal. Existem outras que são mais informais ou contemporâneas, como essa que acabamos de ler agora, que é a nova versão internacional, que às vezes até é melhor, a gente se sente mais próximo desse tipo de texto, né? Entende melhor, até por ser uma linguagem que a gente usa cotidianamente. E existe uma outra que eu confrontei especificamente esse texto, que é uma paráfrase, é uma interpretação específica de um pastor já falecido, chamado Eugene Peterson. Essa versão chama-se A Mensagem. E sabe a particularidade que eu achei nesse texto? Que quando Jesus diz: quem me segue não andará mais em trevas, na versão A Mensagem diz: quem me segue não ficará tateando no escuro. Quem me segue não ficará tateando no escuro. Você já passou por essa situação de ficar tateando no escuro? Sabe, tipo, colocando as mãos para ver se você não tropeça com alguma coisa, tentando descobrir onde está um interruptor que você não acha, né? Ainda mais se você estiver com sono, tentando evitar sofrer algum acidente, alguma coisa. É muito ruim. Mas sabe que a gente fica na nossa vida tateando no escuro muito mais do que a gente pensa? Por exemplo, como pastor de adolescentes, posso te contar aqui, e você, se é pai, com filhos nessa idade, ou você que já passou por essa idade, sabe muito bem que quando você tem 15, 16, 17 anos, você se encontra diante do desafio de escolher qual vai ser a carreira que você vai seguir pelo resto da sua vida. Sem muitas vezes ter parado sequer para pensar no seu futuro. Mas chega um momento que você tem que escolher alguma coisa, certo? Muito bem. O adolescente se sente tateando no escuro. Cara, não sei. Não faço ideia. Quando a gente passa por algumas situações difíceis dentro do casamento, você ficou triste com uma atitude do seu marido. Você não esperava que isso acontecesse. Você sente insegurança a partir daquilo. Então você se sente tateando no escuro. Sua mulher pode estar passando por uma depressão profunda. E isso fez com que você e ela se distanciem. Isso gera em nosso coração a mesma sensação de quando a gente está tateando no escuro. Nem te conto se você mudou de emprego. Nem te conto se muda o chefe e você sente que seu emprego está em risco. Você se sente como se estivesse tateando no escuro.
Essas são situações que nos trazem insegurança, incerteza, dúvida. E a Bíblia está dizendo que quem segue este Jesus recebe uma iluminação, uma luz que nos permite não andarmos mais em insegurança, com incerteza, no meio da escuridão. Mas olha só, eu quero te chamar a atenção para que a gente possa percorrer esta fala de Jesus. Para nós talvez não pareça, mas se você percorre o texto, uma dúvida vai vir no seu coração, muito provavelmente. Por que aqueles homens que estavam ouvindo Jesus falar estas coisas ficaram de alguma forma ofendidos por aquilo que ele falou? E o que acontece? Jesus faz uma declaração extremamente poderosa, e quando eu li o texto, eu fiz uma pausa totalmente proposital. Porque ele fala, eu sou a luz do mundo, e a gente normalmente lê isso corrido, não tem vírgula, não tem nada, mas você fazer uma declaração com as palavras eu sou, neste período, neste contexto, nesta situação que a Bíblia nos apresenta, essas não são quaisquer palavras. Declarar eu sou é falar a mesma coisa que Deus falou. E para um religioso que não acredita, que não enxerga que quem está diante dele é o Filho de Deus, que alguém fale eu sou, é uma ofensa terrível. Mas Jesus não falou isso para ofender. Jesus começa a sua afirmação com eu sou para justamente marcar a sua divindade. Sou filho de Deus. E ele usa o eu sou, que é exatamente o que Moisés ouviu de Deus em Êxodo 3,14. Eu sou o que sou. E é isso que você vai falar para aquele povo que você está liderando. Então é uma declaração que mostra, que exibe a sua divindade, mas também é uma declaração que afirma a sua autoridade. Vocês não estão olhando para qualquer um. Não. Vocês estão olhando para o eu sou. Vocês estão olhando para Deus. Você já pensou? Se coloca no contexto, chega algum de nós e para você fala, eu sou Deus. Muito provavelmente a gente vai entrar em parafuso. Eu tenho certeza que muitos aqui gostam do pastor Fábio, do pastor Jorge, de qualquer um dos que fazem parte dessa equipe tão abençoada, o André, o Anderson, o Eliel. Se tiver muita misericórdia, você pode até falar que gosta de um argentino. Esquece. Mas se qualquer um de nós chegasse aqui, mesmo que você gostasse, e afirmasse olhando nos seus olhos, eu sou Deus, você no mínimo vai pensar, este homem ou está louco, perdeu a cabeça, ou está se achando, pirou. É um tipo diferente de ofensa. Mas aqueles homens que estavam ouvindo Jesus declarar, eu sou a luz do mundo, se sentiram tremendamente ofendidos. E Jesus não somente afirmou a sua divindade e sua autoridade, mas também, ao falar, eu sou a luz do mundo, ele apontou para a verdade de que ele, presta muita atenção, porque ali está a sua divindade e ali está a sua autoridade. Quando Jesus completa a frase falando a luz do mundo, ele está dizendo que há uma verdade. E essa verdade é que ele é o único capaz de romper as trevas do pecado e dar luz de vida ao pecador. E eu posso chegar aqui e construir todo um pensamento teológico sobre o papel de Cristo, o papel deste Jesus para revelar a nossa condição. E de fato a gente vai falar sobre isso. Mas a questão é que não para por ali.
porque não é somente isso. Mas aqui, quando ele afirma, eu sou a luz do mundo, ele aponta para esta verdade. Ele é o único capaz de romper as trevas do pecado e dar a luz da vida ao pecador. Antes disto que está registrado no capítulo 8, você que está com a sua Bíblia aberta, vai para o primeiro capítulo de João. Só umas páginas para trás. É rapidinho, eu quero te mostrar uma coisa. Antes, João já tinha usado a figura da luz para falar de Jesus. Veja o que está escrito no versículo 4 e 5 do capítulo 1. A vida estava nele e ele era a luz dos homens. A luz de João resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Quando João diz que as trevas não prevaleceram contra a luz, ele está falando do passado. Ele está declarando que esse Jesus, Filho de Deus, luz para os homens, ele venceu a morte, ele ressuscitou. As trevas da morte não prevaleceram contra ele. Então, João usa essa figura da luz, já no começo do livro de João, para falar de Jesus. A luz, aliás, tem uma importância simbólica muito grande na Bíblia. Por exemplo, quando o povo andava no deserto, uma coluna de fogo iluminava e guiava os israelitas. Você pode ver isso, por exemplo, em Êxodo 13. No tabernáculo, no livro de Levítico, havia o candeeiro de ouro puro com 7 lâmpadas que permaneciam acesas continuamente, com o objetivo de representar a presença constante de Deus naquele lugar. Esses símbolos no Antigo Testamento apontavam para Cristo, para a luz do mundo. Não pense, por favor, que Jesus é alguém que aparece somente no Novo Testamento. Claro que não. O Antigo Testamento é uma revelação constante e progressiva do que viria a acontecer. Jesus é o Messias prometido. Jesus é a luz que fora prometida para um mundo em trevas. Todo o Antigo Testamento é uma anunciação de este Cristo. Então, esses símbolos que eu menciono aqui são apenas exemplos de como no Antigo Testamento já existem marcas que vão nos mostrando aquele que viria, aquele que veio e aquele que voltará. Nas Escrituras, aliás, a luz significa entendimento. A luz significa verdade. Ou seja, a partir da luz, a partir do entendimento, a partir da verdade, enxergamos tudo ao nosso redor. Aliás, nós só vemos aquilo que a luz toca. Vou te dar um exemplo. Você consegue me enxergar aqui porque a luz está me tocando. Isso gera um reflexo. Seu olho interpreta isso e então você consegue me enxergar. Muitas pessoas não gostam dessa iluminação. Às vezes chegam e falam, poxa, a iluminação está muito forte. Principalmente para nós que estamos desse lado aqui. Às vezes a gente não consegue enxergar algumas pessoas. Por que essa luz precisa estar forte? Porque nós estamos fazendo uma transmissão. Se a iluminação não for boa, as câmeras não vão conseguir enxergar a gente. E quem está em casa também não vai conseguir enxergar. Então, entende o conceito? A gente só consegue enxergar aquilo que a luz toca. Então, olha só. O que Jesus está dizendo com a afirmação, eu sou a luz do mundo, é que tudo, absolutamente tudo no mundo ganha sentido verdadeiro se for iluminado pelo conhecimento de quem Ele é. Eu sou. Entende o poder que há nessa afirmação? Jesus está dizendo que
tudo, absolutamente tudo, ganha sentido verdadeiro se for tocado pela luz que é Ele. Porque se não for tocado pela luz que é Ele, nada tem sentido algum. Perceba, você e eu não enxergamos Deus, certo? Eu espero que sim. Mas Jesus diz que tudo o que vemos pode ser enxergado, pode ser percebido apenas através de Deus. Olha só. Por exemplo, não sei se alguma vez você passou por crise no casamento. Mas o que Jesus está dizendo é que se eu não enxergar a minha esposa, o meu marido, da forma em que Deus o vê, se eu não deixar que a luz de Deus toque aquela outra pessoa, o meu cônjuge, para mim aquilo perdeu sentido, porque eu não vejo. O casamento perde sentido, o outro perde sentido, as coisas perdem sentido quando elas não são tocadas pela luz. Muitas vezes a nossa própria vida perde sentido. Quando os filhos são tocados pela luz de Deus, e não estou falando deles serem transformados, os transformados somos nós. Quando a luz muda as minhas vistas, para que eu enxergue como a luz de Deus toca o outro, eu consigo perceber o outro, para além do seu erro, para além do que ele me fez. A mesma coisa acontece, sim, com os nossos pecados. Para pensar comigo. Se você e eu não deixarmos que a luz de Deus toque os nossos pecados, jamais você e eu teremos condição de admitir que somos pecadores. Porque a gente não vê. A gente não enxerga. A pergunta é, então, por que pecamos? Por que andamos? Por que vivemos tropeçando? Por que a gente vive tateando na escuridão? Por que a gente também escolhe deliberadamente continuar desse jeito? E sabe por quê? Porque a gente vive nas trevas, no engano. Porque a gente não consegue enxergar, porque a gente não tem luz. Nos falta luz. Um dos livros mais famosos de um escritor prêmio Nobel português, José Saramago, chama-se Ensaio sobre a Cegueira, que fala de um mundo em trevas, onde ninguém consegue enxergar nada. O enredo do livro é uma pandemia, olha só. Uma enfermidade que se multiplicou, as pessoas foram se contagiando, ninguém sabe definir como, e a particularidade é que quem se contagia fica cego. Não consegue enxergar. Não vê. Bom, isso é exatamente o que o pecado faz com a gente. Não nos deixa enxergar a realidade das coisas e muito menos a própria. Nós precisamos de luz para ver. E olha só. Lembra que eu pedi para você deixar aberto no capítulo 8? Muito bem. Olha como a cegueira nos afeta de forma tão profunda que os próprios homens que tinham Jesus na sua frente
não conseguiam ver que era o Filho de Deus que estava diante deles. Olha só o que está escrito no versículo 19. Jesus é perguntado: onde está seu pai? Quem é você? Qual é sua origem? De onde você vem? É isso que estavam perguntando. E Jesus responde: não conheceis a mim, nem a meu pai. Se conhecesseis a mim, também conhecerias o meu pai. Ele fala: vocês estão cegos. Vocês não sabem quem eu sou. E por não saber quem eu sou, vocês também não conseguem enxergar o Pai. Entende como é importante essa série de mensagens aqui? Se você e eu não entendermos, se você e eu, melhor ainda, porque não é uma questão cognitiva, se você e eu não enxergarmos que quem está na nossa frente é o Filho de Deus, a gente não vai ver o Pai. Sabe uma coisa muito interessante? Quando você vai para o capítulo 9, no versículo 25 em particular, mas desde o comecinho do capítulo 9, de João. Existe ali a narração de uma cura de um cego de nascença. Alguém que nasceu sem ver, sem enxergar. E Jesus cura este cego de nascença. E esse cego, no versículo 25, numa versão mais contemporânea, diz assim: diante da pergunta do que aconteceu, que muitos estavam fazendo, ele responde: cara, eu não faço a mínima ideia do que aconteceu, mas agora eu consigo enxergar. Minha irmã, meu irmão, você que está aqui, você que está em casa nos acompanhando, sabe qual é a minha oração para todos nós aqui, agora, neste momento? Que quando a gente sair por essa porta, a gente possa levantar as mãos glorificando a Deus, falando assim: eu não sei o que aconteceu ali dentro. Eu não sei, sinceramente, explicar. A única coisa que eu sei é que agora eu vejo. Agora eu consigo ver. Eu sei que às vezes a gente pode se sentir um pouco constrangido quando em algum momento, principalmente quando a gente vai para o final da palavra, a gente desafia muitas vezes as pessoas que estão aqui para que venham à frente, para que recebam uma oração, não só de nós como equipe, mas da igreja toda como corpo. As pessoas muitas vezes podem se sentir constrangidas, sabe? Então, se vocês são cientes disso, você pode pensar aí, por que vocês fazem isso? Eu vou te explicar. E não somente vou te explicar com teoria. Eu vou te explicar, em primeiro lugar, dizendo que uma vez eu fiz isso também. Sabe por que a gente faz isso? Porque a gente precisa dar um passo à frente, levantar as nossas mãos e dizer: eu não sei o que aconteceu, mas agora eu vejo. Porque isso glorifica a Deus. Não é para expor alguém. Não é para apontar o dedo. Pecador, ele sabe o que fez. Deus sabe muito mais sobre todos nós. Coisas que a gente até se envergonharia de falar, e mesmo assim, Ele nos ama. E como está escrito em Romanos, nada pode nos separar do amor desse Deus. Quem somos nós
para levantar o dedo contra alguém. Sabe por que a gente faz isso? Chama à frente. Porque quem vem à frente está declarando, em particular, com que nós estamos trabalhando hoje aqui. Eu cansei de tatear na escuridão. Eu quero essa luz. Eu preciso dessa luz, porque eu cansei de não enxergar as coisas. Eu preciso ver. E quantas vezes, perceba, quantas e quantas vezes ouvimos que o caminho para a vida é a luz que Jesus irradia, que muda, que transforma, que restaura, que reconcilia, que cura, que traz paz, que traz esperança viva e eterna. E mesmo assim, a gente continua vivendo as mesmas coisas, da mesma forma, colhendo os mesmos frutos. Cegueira. Cegueira. Parece que a gente escolhe de forma tola andar tateando na escuridão. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já limpou uma caixa d'água? Já teve que passar por isso? Olha, vou te contar. Se você mora numa casa, você precisa, cada 6 meses, 1 ano, limpar uma caixa d'água. Limpar a caixa d'água da sua casa. Se você nunca fez isso, corre, irmão. Tá? Porque você pode sofrer uma intoxicação severa. Se você mora num prédio, muito provavelmente tem funcionários ou tem prestadores de serviços que são contratados pelo condomínio para fazer esse trabalho. Se não tiver, fale com o administrador do condomínio. Mas a gente precisa fazer isso. Eu tive que fazer isso recentemente. Antes disso, eu não sabia. Pela misericórdia de Deus, ninguém se intoxicou em casa. Mas eu fui fazer. Eu moro numa casa, eu fui fazer. Como é que é a situação? Você chega lá em cima, no topo, onde está a caixa d'água, você tira a tampa e você espera ver uma água totalmente contaminada, escura, podre. E na verdade não. Você tira a tampa, a água toda ela é cristalina, que você nem... Você para e pensa assim, tipo, subi aqui em cima, está um calor do caramba. Tiro a tampa desse negócio, cadê a água suja? A indignação começa a corroer o seu coração. Só que se você enxergar, se você observar bem, e a luz do sol ajuda muito para ver isso, a água está cristalina, mas lá embaixo há sedimentos. Há uma poeira suja, marrom. Isso precisa sair. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque muitas vezes nós podemos até ter uma caminhada cristã de tempo. E a gente acha que a nossa água está cristalina. Só que na verdade, assim como na caixa d'água, lá no fundo, há sedimento, há sujeira, que precisa ser tirada. Muitas vezes a gente não quer admitir. Sabe como é o procedimento? Você tem que tirar toda a água limpa. De preferência, na verdade, você não tira da caixa. Você vai consumindo ela, lavando coisas, não bebendo, pelo amor de Deus. Lavando coisas e tudo mais, até que fique um nível extremamente baixo da caixa d'água. E ali você começa com um pano a retirar todo o sedimento. Limpa a caixa d'água, certo? E depois coloca água
fresca, nova, limpa. Mas essa água, quando você retira a tampa e você enxerga pela primeira vez, se você mexer a caixa d'água, de leve, nem precisa exagerar, se você mexer, ou se você enfiar a mão e mexer no sedimento lá embaixo, imediatamente tudo aquilo começa a crescer e a água que era cristalina vira marrom, podre. Bom, essa é a nossa realidade muitas vezes. A gente pode até ter um relacionamento com os irmãos na igreja, participar de uma célula, até servir num ministério. Mas se a gente não deixar que pela luz a gente enxergue o que está lá embaixo, qualquer situação, por mínima que seja, vai fazer com que toda a água se contamine e aquilo aparece. Seu filho ou sua filha não foi bem na escola. E aí começa a contaminar a sua água. O seu marido não respondeu da forma em que você esperava. A sua esposa se mostra totalmente desinteressada em você. Te fecharam no trânsito. Alguém fez alguma coisa que você não gosta. O seu chefe pediu para você fazer as coisas de um jeito que você já sabia que ia dar errado. Deu errado. Você pensou que ele ia admitir, mas não. Ele chegou e falou, errou. Você errou. E aquilo começa. E aparece. O meu irmão não me cumprimentou na igreja. Não me mandou parabéns pelo meu aniversário. Passou direto por mim. O pastor não olhou para a minha cara. E aquilo começa a contaminar a água. Às vezes você até pode pensar, o que eu estou fazendo aqui? Num culto. Eu sou uma pessoa boa. Sou uma pessoa justa. E talvez você seja. Não digo que não. Mas todos nós precisamos tirar a sujeira que está no fundo da caixa d'água. Porque está. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Para que Jesus veio ao mundo? Ele veio para fazer milagres? Não. Jesus não veio ao mundo para fazer milagres. Jesus veio ao mundo para revelar ao Pai. Olha o versículo 19 de João 8. Assim como ele estava falando para aqueles homens, vocês não me conhecem, logo vocês não conhecem o meu Pai. Ele também estava afirmando que estava ali com o propósito de revelar a esse Deus, que só poderia ser enxergado através deste Jesus. E ainda mais, olha, o próprio João declara no capítulo 17, no versículo 3, e a vida eterna é esta. Olha a declaração poderosa de João, diante de toda a revelação que vem sendo desenvolvida no seu livro sobre quem é este Jesus. João chega à conclusão: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Presta atenção, presta muita atenção nisso aqui. Quando Jesus afirma eu sou, Ele está nos revelando ao Pai em cada declaração. Quando Jesus afirma eu sou, Ele está revelando ao Pai em cada declaração. Ele está cumprindo com o que veio fazer segundo aquele que o enviou. Jesus é a imagem encarnada do próprio Deus. Jesus revela o Pai. Ninguém vai ao Pai se não for através do Filho. Pois Ele, o Filho, é o caminho, a verdade e a vida. É o caminho para acharmos esse Pai. É a verdade sobre esse Pai.
E é a vida eterna que achamos quando verdadeiramente nos encontramos e nos reconciliamos com esse Pai. Uma vida plena, completa, uma vida que adquire significado porque a luz toca e nós apenas podemos enxergar aquilo que é tocado pela luz, que é este Cristo Jesus. Amém, gente? Ele é a luz do mundo. Olha só, nós acabamos de cantar assim no louvor. Não tenho medo de mostrar minhas falhas, pois um amigo encontrei. E esta é a questão que de alguma forma apresentei no começo. Nós podemos aqui pensar, bom, Jesus veio como luz para iluminar as trevas. Mas se fosse apenas isso, na verdade ele estaria cumprindo uma função de acusador. Porque ele estaria revelando tudo de sujeira que há em nós, sem nos dar sequer a opção de que a gente possa se arrepender ou limpar aquilo que está lá. Mas ele não veio como luz do mundo apenas para mostrar o que há em nós, qual é a nossa condição. Ele veio também para mostrar o caminho da cura, da libertação, para onde nós precisamos ir. Quem é que nos limpa? E ele aponta para o Pai, ele revela esse Pai. Então não pense por um acaso que um chamado ao arrependimento é um chamado para que alguém acuse a qualquer um de nós sobre os nossos pecados, porque o próprio Jesus não o faz. Mas nos mostra o caminho do arrependimento, nos mostra o caminho da cura, da liberdade. Jesus é a luz, porque Jesus é Deus, e apenas Deus pode perdoar nossos pecados. Ele está aqui para iluminar nossas trevas, perdoar nossos pecados e nos recolocar no caminho de santificação, através da maravilhosa revelação do amor do Pai, que deu o seu Filho, mesmo sendo nós ainda pecadores. Ele não deu depois que a gente se arrependeu. Ele o deu antes. E esse é o amor que constrange, porque nem você nem eu merecíamos aquilo. Mas Ele não somente envia luz para observar a nossa condição, para que também possamos enxergar a condição dos outros ao nosso redor e através deste Cristo olhar com misericórdia para o outro, exercer misericórdia com o outro, mas também para nos mostrar o caminho, para que todos nós possamos ser redimidos e transformados, tocados por essa luz, enxergados. A luz de Jesus nos transforma ao ponto de deixarmos de sermos desconhecidos, para passarmos a sermos amigos dele, discípulos dele, irmãos dele. Ganhamos uma nova identidade, uma nova vida, um novo propósito. Veja o versículo 34. Jesus continuou. No capítulo 8, versículo 34, Jesus disse: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O que Jesus está fazendo é afirmando a condição de cegueira que é comum a todos nós. E é comum a todos nós porque todos nós nascemos pecadores. Somos descendentes do primeiro homem criado pelo Senhor. E a condição de pecado em Adão veio a nós. Então você e eu nascemos pecadores. Qualquer um, todos nós, todos, sem distinção. Mas presta muita atenção nisso que eu vou falar agora. Jesus não veio para ensinar aos cegos a andar melhor na cegueira. Jesus não veio para nos ensinar a usar bengala, ou a distinguir no meio da nossa cegueira onde que estão as coisas para a gente não se machucar. Não, Ele não veio ensinar aos cegos a que possam andar melhor na cegueira. Ele veio trazer luz.
Ele veio curar os cegos, para que eles se enxerguem e vejam que Cristo veio nos revelar, o Pai. E essa é a vida eterna, esse é o sentido da vida. Nossas vidas só ganham sentido em Cristo, em Deus. Amém, gente? Eu vou encerrar aqui. Eu vou pedir para a banda vir aqui comigo. Porque eu disse aqui que Ele não veio apenas para revelar a nossa condição, mas Ele veio para nos mostrar qual é o caminho, para que a gente possa experimentar libertação, para que através do arrependimento a gente seja curado, através da confissão a gente seja restaurado. E não só nós, também os nossos relacionamentos, a nossa mente, o nosso coração. Ele encerra, Jesus encerra declarando esse trecho de João que nós estamos acompanhando juntos. Depois o capítulo continua, lógico. Mas ele mostra nossa verdadeira e viva esperança. Veja o que está escrito no versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se, pois, o Filho único que pode nos libertar de mazelas, de vícios, de pensamentos destruidores, de relacionamentos tóxicos, de nos tornarmos pessoas tóxicas para os outros, de sermos invejosos, de sermos tomados pela ira, de enxergarmos os outros como objeto para nossa satisfação. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por que verdadeiramente livres? Porque Ele é luz. Ele é a luz que ilumina, que liberta, e nele não andamos mais em trevas. Saramago, no livro que eu citei, Ensaio sobre a Cegueira, ele escreve o seguinte: cegueira é isso, é viver num mundo onde se tem acabado a esperança. E é justamente ali onde entra este Jesus que traz vida eterna na luz, traz esperança na luz. Na luz que Ele mesmo afirma de forma poderosa: eu sou.